Irmãos, graças a Deus que o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, nesta manhã, queremos falar desse tema aí, fé. Antes, lembrando a igreja que nós, não sei se está muito alto, está alto para vocês aí? Tá não? Então só está para mim aqui, graças a Deus. Não, falo só para mim, que está alto, para lá está tranquilo. Não, está tranquilo. Nós estamos fazendo uma base, alguns estudos, a respeito aí da vida do rei Josias, 2 Reis 22, 19 a 20. Baseado na vida dele, nós já falamos sobre a palavra de Deus, a eficácia, falamos sobre a questão da presença de Cristo, somente Cristo. Domingo passado nós falamos sobre a graça, e hoje nós vamos falar sobre a fé. Mas primeiro, eu queria desafiar você a pensar um pouquinho. Tem praticado a fé? Como é que está a sua fé? Como é que você está andando pela fé? Como é que você tem vivido esses dias? Somente ponho a minha fé, a graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor no Senhor estão firmados no Senhor. Amém? Está assim? Se está assim, nota 1000, está tranquilo. Primeiro eu quero fazer algumas considerações antes de entrar no texto a respeito de fé. Bom, o Senhor Jesus, enquanto caminhava, falou de fé. Exercitou a fé em si mesmo e diante dos discípulos. Mas aí faltava a cereja do bolo para que a fé dos discípulos fosse inabalável durante a existência de cada um deles. E assim também fosse para nós nos dias de hoje, independente dos problemas que porventura vier sobre nós. E o que é isso? Jesus caminhou 3 anos fazendo sinais e prodígios, e dizendo e profetizando para si mesmo: no terceiro dia, completa a igreja, no terceiro dia, não, ele estava profetizando, vou ressuscitar. Calma, estou falando de Jesus. Ele está falando, fiz sinais e prodígios, mas no terceiro dia, ressuscita. Vem para cá. Tudo bem, ou se ressuscitar Lázaro foi mamão com açúcar, não tem problema nenhum, multiplicar os pães tranquilo, água em vinho, essas coisas todas. Agora, ressuscitar a si mesmo, aí eu quero ver. Então veja a coisa, uma ação de Cristo é pregar, profetizar. Outra ação dele foi provar que de fato o que ele falava e pregava e anunciava era uma verdade, que ele era o Filho de Deus e iria ressuscitar ao terceiro dia. E esse gesto de ressuscitar e após a ressurreição permanecer 40 dias aqui com os discípulos, dando provas assim incontestável aos olhos dos discípulos que ele ressuscitou, essa foi a atitude que cravou o ensinamento para os discípulos, que precisava crer verdadeiramente em Cristo e viver uma fé inabalável. Por quê? Porque ele pregou que iria ressuscitar e ressuscitou. Então agora só nos cabe viver conforme o discípulo, após essa experiência com Cristo, vivenciaram, também seguir o mesmo comportamento, viver a mesma realidade, crendo que de fato Cristo anunciou a sua morte, crendo de fato que ele anunciou que iria ressuscitar, e agora crendo de fato pelas Escrituras que ele ressuscitou, e agora crendo de fato que ele irá voltar. E esta fé precisa estar acesa em meu coração todos os dias. Por isso que Lutero falou, o justo viverá da fé. Isso provocou uma chama, acendeu uma chama no seu coração, e desafiou tudo aquilo que era contrário às Escrituras, porque ele verdadeiramente creu nesta verdade, que o justo é alimentado pela fé para viver as situações que porventura vier em cada dia. Olha só, eu começo convidando a você a ir lá em Lucas 17.
Dá um pulinho lá em Lucas 17. Aí você vai ver o versículo 3, 4 e 5. Olha só. E que seja a nossa oração nesta manhã, para que a gente possa caminhar dentro desse tema de fé, junto com os irmãos. Nos fala assim, Lucas 17, versículo 3. Vamos ler todo mundo junto? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor. Gostei da sua oração. Vocês acabaram de realizar o mesmo gesto dos discípulos no passado. Aumenta a nossa fé. Quem já te magoou hoje? Quem já te ofendeu hoje? Quem já te pediu perdão hoje? Quantas vezes isso aconteceu ao longo da sua existência? E você está sempre pronto a perdoar? Se há alguma resistência no meu coração para exercer o perdão, e os discípulos já prevendo essa possibilidade de resistência no seu coração para exercitar o perdão simplesmente num ato de vida devocional que o Senhor Jesus nos ensina a perdoar as pessoas, e quantas vezes isso for necessário na nossa vida, eles tiveram uma percepção de carência de alguma coisa que estava carente para exercitar aquele mandamento do perdão. Como é que eles terminaram esse versículo? Qual a oração que eles fizeram? Qual o pedido que eles fizeram? Aumenta a minha fé. Então você tem aí uma válvula de escape diante das situações que porventura possa produzir em você algo que você não consiga perceber e desenvolver dentro da vida cristã. É clamar e fazer essa oração todos os dias. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para suportar, para amar, para perdoar. Aumenta a minha fé para pregar. Aumenta a minha fé para evangelizar. Aumenta a minha fé para estar na igreja. Aumenta a minha fé para cantar, para te louvar, para te bendizer. Aumenta a minha fé para ser luz do mundo e sal da terra, porque eu creio que o Senhor verdadeiramente ressuscitou. Mas se tem alguma coisa na minha caminhada que está difícil ultrapassar e vencer, caia de joelhos, se humilha diante do Senhor, fala assim, aumenta a minha fé, porque os dias vão requerer isso de nós. As situações que estão vivenciando, que vamos vivenciar pelo futuro, nós vamos precisar de fé para romper nesta caminhada. E esta fé precisa estar inabalável em Cristo, e esta fé precisa provocar diariamente uma comunhão que não pode ser cessada, limitada, vencida com o próximo, em Cristo Jesus. Porque nós dependemos um dos outros. Jesus nos chamou um colegiado de discípulos. Jesus nos chamou para fazer a obra, mas para exercitar a fé conforme a vontade do Senhor. Quero trazer para você também 2 exemplos da palavra de Deus antes de entrar no texto. 2 Coríntios 5:7. Dá uma olhadinha para mim, por favor. O que está dizendo? Segunda Coríntios 5:7. O que está dizendo? Vamos lá? Visto que andamos por e não pelo que vemos. Então tá legal. Vem cá, Carlinhos. Vem cá, Carlinhos. Tenha fé em mim, cara. Não, você vai fechar os seus olhos. E fecha mesmo, não quero que você abra. Vem aqui no meio. Confia em mim. Está confiando? Está bem fechado? Agora você vai andar pela fé. Vai embora, sem abrir os olhos, vai. Se vira, hein? Vai, Carlinhos. Ué! Ajoelha ali e pede, Senhor, dai-me fé. Tá bom, tá feito, é isso mesmo que eu queria. E aí, irmãos, o que vocês entenderam disso? Volta aí, querido discípulo. Oh, tadinho. Vai correndo não, vai devagar. O que o versículo diz para nós? Lá em 2 Coríntios 5:7? Andamos e não pelo que vemos.
Por que o Carlinho abriu os olhos? Por que, Carlinho? Hã? Porque você só confia no que vê, e não no que não vê. Mas a fé nos excita a confiar em quê? Naquilo que não vemos. Esse é o exercício, essa é a prática, esta é a orientação da palavra que nos dá. A fé nos faz caminhar dessa forma. Quando eu começo a caminhar e confiar no que eu vejo, no que eu posso controlar, no que eu tenho domínio, isso não é fé. Não é a fé. Mas a fé é de fato andar desta forma, não pelo que vemos. Então nós temos enxergado muitas coisas, mas isso não é a minha referência de fé. A minha fé ultrapassa esses limites. Eu creio naquilo que eu não vejo, eu creio no Cristo ressurreto, eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio no céu, eu creio na minha salvação, eu creio que tudo aquilo que é necessário para a minha existência não vai ser preparado, já está pronto na história da minha existência, pela fé. Então em todo momento eu vou vivenciar e exercitar esta prática em Cristo Jesus. Eu não ando pelo que eu vejo. Se tiver tudo bom do meu lado, que eu estou vendo, os mares tranquilos, sem tempestade, glória a Deus. Não sou eu que vou orar na minha caminhada, Senhor, manda uma chuva. Não sou eu que vou fazer isso. Manda raios, trovão, agita o mar para mim. Não vou nunca pedir isso, nem para mim, nem para você. Jamais. Mas se porventura na caminhada as coisas começarem a se transformar e as tempestades começarem a aparecer, eu creio que aquele mesmo Deus que estava na bonança, na calmaria da minha vida, é o mesmo que está no controle da agitação do barquinho da minha existência. Isso é fé. Eu não vejo, mas eu sei que Ele está lá. Então vamos para Hebreus 11:1. O que está dizendo lá? Hebreus 11:1. Pode devagar. Já tem outro aqui. Pode devagar, isso. Hebreus 11:1. O que está dizendo aí? Opa! A fé, Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas, de fatos que que não se veem. Olha só, se nós não caminhamos pelo que nós vemos, Hebreus, os heróis da fé, vai dar uma definição interessante também. A fé, a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho certeza do que eu vou ganhar, do que eu vou receber. E a convicção de fatos, convicções de fato que não se vê. Então a fé te lança para crer no sobrenatural. Volto à pessoa de Cristo quando caminhava por aqui. Os discípulos, posso andar aí? Posso andar? Os discípulos acreditavam no Cristo, o verbo encarnado. Não é isso? O verbo que se fez carne. Então era o quê? Visível. Eu estou te vendo, você está aqui, é verdade. Está comendo, está bebendo, está dormindo, perfeito? Aí ele falava assim, vou ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos não tinham ainda enxergado nenhum morto, ninguém ressurreto. Isso vai acontecer lá um pouquinho com 3 discípulos na transfiguração, né? Lá quando Jesus conversa, vem Moisés e Elias, bate um papo ali legal. Aquilo foi tão bonito que eles creram naquilo que era sobrenatural, que eles falam assim, vamos ficar por aqui mesmo, vamos fazer uma tendazinha para nós, outro para ali, para Moisés, vamos ficar por aqui mesmo, que já acharam que o céu era só aquilo ali. Não, o céu é muita coisa. Então, durante a caminhada do Senhor Jesus, Ele vai dando indicações de que a fé, ela é exercitada por aquilo que também não vemos, não somente por aquilo que enxergamos. Quando Ele morre e ressuscita, Ele vai dar essa verdade para nós. Olha, eu estou voltando porque eu disse o seguinte, eu estava vivo, vocês confiaram. Morri, ressuscitei. Estou aqui, então tenha fé nisso. Mas daqui a pouquinho eu vou subir, vocês não vão me ver mais aqui. Vou voltar àquela razão, aquela situação anterior à minha ressurreição. Vocês vão lembrar dos meus fatos, mas eu não vou mais estar aqui, vocês não vão me ver mais. E agora vocês precisam crer nisto que eu estou falando. Vocês não vão me enxergar, mas eu estarei vivo, estarei no céu. Então vivemos, não pelo que vemos, né?
mas pelo que não vemos. E vivemos pela fé na certeza das coisas que não conseguimos ver. Então isso é fé, a definição da fé, da palavra de Deus, da orientação do Senhor Jesus em nós, em todo o tempo da nossa existência. Não sei se você já teve experiências a respeito da fé, de exercitar a fé, mas é necessário que nós possamos vivenciá-la em todo o tempo da nossa existência. A fé é um instrumento de Deus, está em Deus, e está sendo oferecida a nós para as nossas caminhadas. Coisas virão que só a fé vai te mostrar o caminho, só a fé vai te dar a orientação devida para você continuar caminhando na face da terra. Então vamos lá para 2 Reis 22, 19 a 20. Nós vamos considerar essa questão na pessoa do rei Josias, como nós temos falado, né? Esse tempo todo. Então essa introdução sobre a fé, acredito que ficou bem confirmada nos nossos corações. Então vamos para o texto de 2 Reis 22, 19 a 20. 2 Reis 22, 19 a 20. A fé não é um instrumento apenas, irmãos, do Novo Testamento. A fé não é um instrumento apenas a morte do Senhor Jesus. A fé sempre foi um instrumento ao longo de toda a Escritura que foi divinamente inspirada por Deus. Nos fala assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Esse coração é do rei Josias. Quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, após aquela leitura da palavra de Deus, né? Que seriam para assolações e maldições, viria ali o preço da idolatria, de um costume errante na presença do Senhor. Aí ele diz assim: e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, falando ao rei. Aquele momento que ele ouve as Escrituras, ele já percebe o distanciamento que ele estava de Deus. E somente ouvindo as Escrituras, sem nenhum, olha só, irmãos, sem nenhum efeito sobrenatural diante dos olhos do rei Josias, ele percebe que a palavra de Deus estava sendo suficiente, e pela fé ele se lança num sentimento profundo, verdadeiro e sincero, testemunhado pela própria voz de Deus, que ele caiu no arrependimento como rei, e pedindo ao Senhor que os perdoasse como nação. Ele foi extremamente necessário em crer no sobrenatural, que não era algo perceptível ao seu tempo, e o que era perceptível era um sobrenatural pagão. Nós estamos trabalhando todos os domingos sobre isso. Você deve ter lido várias vezes esse texto. E é bom que leia várias vezes para que você inculca, guarda. Então, é o histórico dele. E ele até ele descobre que o fato em relação aos escritos no livro que foi achado, ele falou assim: nossos pais nos negaram essas verdades. Então, ele tinha uma verdade de um sobrenatural pagão, estranho. Ele não tinha uma verdade vista aos seus olhos de um sobrenatural do Deus Criador, do Deus do povo, que ele ali estava como rei. Mas na leitura da palavra de Deus, ele exerce uma fé. E na primeira leitura, ele já se lança ao arrependimento. Busca ao Senhor o arrependimento. E Deus percebe que aquilo é sincero, é verdadeiro. E Deus, que já conhecia a história dos seus pais, não tem outra atitude de honrar a fé de Josias. Olha o que o Senhor fala com ele. Estava destinado a assolações, né? Estava destinado a maldições, mas ele rasgou as suas vestes, chorou perante o Senhor, que ele fala perante mim. Aí ele fala: também te ouvi, e diz o Senhor, aí nós continuamos: pelo que eis que eu te reunirei aos teus pais. Ou seja, Josias, você vai morrer. Você vai morrer. A morte está destinada a todos os homens, irmãos. Quando eu tenho a oportunidade de estar num culto fúnebre, eu sempre gosto de frisar que existem duas grandes verdades incontestáveis. Incontestáveis. Nem a ciência contesta. Embora ela trabalhe para evitar, mas ela não contesta. Primeiro, a vida. A vida é de Deus. A primeira verdade, vida. A ciência tenta produzir vida, não consegue. A vida é de Deus. A ciência também tenta tirar a vida,
Não consegue. Porque a vida é de Deus. Isso é uma verdade incontestável. Segunda grande verdade, a morte. A ciência não contesta quando declara o óbito. Tanto que quem só pode declarar o óbito é alguém capacitado pela ciência, humanamente dizendo, para dizer, olha, veio a óbito, faleceu, que é um médico. Só o médico pode fazer isso. Embora você até olhe e fale, já morreu. Mas quem dá a palavra final é quem? O médico. Então ele não contesta, morreu. Não há contestação. Se não há contestação, é uma verdade absoluta. Só que nós muitas vezes vivemos como se essa verdade não irá acontecer em nós. Ou se você sabe que vai acontecer, você fala assim, isso vai acontecer longe. Tem tempo ainda para fazer muita coisa. Será? Então o próprio Deus fala assim, pelo que eis que te reunirei os teus pais. Hoje então, mesmo que você se arrependeu, mesmo que você está provocando um avivamento no meu reino, mesmo que você lançaste uma fé inabalável na minha palavra, creu nessa palavra, a morte é certa. Mas, olha só, será recolhida em paz. Mas serás recolhida em paz a tua sepultura. A promessa de Deus e a resposta da nossa fé. Deus tem um caminho de paz para aqueles que creem nele, que vive uma verdade de fé absoluta na terra, que vive a fé exercitando os mandamentos de Deus, a vontade de Deus. É uma caminhada de paz, embora o final você vê assim umas coisas muito nubladas, escuras, que não conhecemos, mas pela fé nós cremos que será uma caminhada de paz e de luz para o resto da eternidade. E os teus olhos não verão, olha só, agora é uma promessa para a continuidade da sua vida aqui na terra. E os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. Então, aquele gesto de fé que o levou à humilhação, ao arrependimento, ele ouve a verdade do próprio Deus, que ele iria morrer, que iria seguir em paz, mas que enquanto ele fosse ali agraciado com a vida, os seus olhos não iriam ver as assolações e a maldição que Deus iria promover no meio do povo. A fé nos leva a receber de Deus coisas que nós não conseguiríamos de uma outra forma. Viver em mundos tão conturbados, mas viver em paz e não receber os efeitos das assolações que porventura estão sobre nós. E ele diz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Todo o mal. Algum mal já tinha trazido, conduzido. Mas Deus estava com ele. Deus estava com o rei. Porque naquele momento ele deposita uma fé inabalável quando ele ouve a palavra de Deus e já estava pronto para seguir a sua caminhada conforme a vontade do Senhor. Como é que está a sua fé, irmãos? Está pronto? Você tem percebido as assolações? Você creio que tem percebido até as maldições chegando entre nós. Mas se você crê nesse Deus vivo, se você crê a palavra de Deus, se você tem essa palavra como regra de fé e prática, você vai até ver, mas não vai fazer parte dessas assolações. Pela fé. Você vai sentir, mas não vai ser destruído por estas manifestações que Deus tem permitido acontecer em nossa volta. E eu quero, antes do texto também, trazer alguns pensamentos de pessoas. Eu trouxe em primeiro lugar o que a palavra diz sobre fé, ali os discípulos pedindo, Paulo orientando sobre a fé, são os seus pensamentos, mas teve grandes homens de Deus que se posicionaram sobre isso também. Por exemplo, Spurgeon, ele fala, a fé sobe pelas escadas que o amor construiu. Isso é profundo. Homem de Deus, né, tem umas pregações assim tão profundas, se você não leu, desafio você ler ou ouvir as pregações de Spurgeon e tantos outros, né? Homens de Deus, mas são poetas também. Eles conseguem falar poesias no exercício da sua fé diária. Olha só o que ele diz. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu.
e olha pelas janelas que a esperança abriu. Spurgeon, homem de Deus. Vou ler de novo. Você pode falar para a amada aí que está do seu lado aí. Fala para a amada aí, para o amado, para o irmão que está do seu lado, né? Diz assim: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Ei, Carlinhos, hein? Vai ganhar um almoço hoje, hein? Né? Homens que viveram a fé, tiveram vidas difíceis e conseguia ver poesia na sua caminhada de fé. Não fica como aqueles desenhos animados. Oh dia, oh noite, ah meu Deus, o que eu farei para um jantar? Ah meu Deus, bom dia, eu odeio bom dia. Olha, o sol está lindo, que o sol está lindo, está muito quente. Está chovendo, está chovendo muito, sujou tudo, lambeu meu carro. Né? A fé vê beleza em tudo, harmonia em tudo, facilidade em tudo, proximidade em tudo. E vai por aí diante. Mas eu tenho outra palavra de João Calvino, não podia faltar, né? João Calvino, nosso reformista e pai das nossas principais doutrinas na igreja. Ele diz assim: nossa fé não tem que estar fundamentada no que nós tenhamos pensado por nós mesmos, senão no que nos foi prometido por Deus. Nossa fé não tem que estar fundamentada no que nós tenhamos pensado por nós mesmos, senão no que nos foi prometido por Deus. Só isso. Não interessa o que eu penso, não interessa meus projetos, meus sonhos, mas o que faz diferença na minha vida é a promessa de Deus. Este é o fundamento da minha existência. Não pode ser outra, diferente, né? Aí eu termino esses pensamentos e volto a Spurgeon de novo, que ele diz: uma fé pequena leva as almas até o céu. Você já estava satisfeito com isso, né? Uma fé pequena leva as almas até o céu. Você já está satisfeito com essa fé pequena? Tá ou não está? Eu me daria satisfeito por isso. Uma fé pequenininha que leva os homens, as almas até o céu. Mas como ele termina do seu pensamento de fé? Mas uma fé grande, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Move os céus. Spurgeon, homem de Deus. E agora nós vamos lá para o rei Josias, para a gente encerrar essa fala desta manhã. Então, irmãos, que nós cremos, que nós queremos, que nós desejamos uma igreja preparada, alicerçada pela a fé. Não, eu perdi ainda um texto aqui que eu tenho que voltar. Espera aí. Efésios 6. Antes de entrar aqui, abra aí em Efésios 6, por favor. Vamos lá na coraça. Aí, show. Antes de entrar no rei, eu quero ler isso aqui com vocês também. Paulo falando de fé. Versículo 16. Efésios 6, versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? De quem? Do maligno. Então você tem um instrumento de defesa, que é a fé, o escudo da fé. Porque o escudo da fé, irmãos, está encharcada pelo sangue do Cordeiro. E todas as vezes que os dardos inflamados do inimigo acerta até o alvo, veja bem que é uma linguagem que ele vai te acertar, mas antes de penetrar em você, tem o escudo da fé, encharcado pelo sangue do Cordeiro, que os dardos inflamados atingem e se apagam. O escudo permanece perfeito. Essa linguagem de Paulo se refere aos escudos de guerra dos soldados romanos, que era um escudo naquela época, muitas vezes feito de couro.
Então, o exército inimigo fala assim, olha, para vazar o escudo, ou destruir o escudo, temos que botar fogo nas flechas. Claro. Então, eles lançavam as flechas, ali com os dardos inflamados, acertavam o escudo. O escudo seco no couro, o que acontecia? Queimava. O que o exército romano, prevendo isso, fez e fazia? Encharcava o escudo nas águas. Molhava o escudo. Ficava mais pesado para o soldado. Mas os dardos inflamados apagavam, não destruíam o escudo de proteção. Então a fé é esse escudo que limita a ação do inimigo. Ele pode até saber onde você está, mirar você, mas não vai te causar dano nenhum, não vai te acertar, não vai te destruir. Agora sim, vamos lá para o rei. O rei Josias tinha, lá no texto, né? O rei Josias tinha tudo para acreditar, irmãos, acredite, em deuses estranhos de sua época, como eu falei no início. Tinha tudo para isso, mas preferiu acreditar no Deus que ele ainda não tinha conhecimento. Uma novidade para ele. Porque a geração anterior, a geração pagã em Judá, em Jerusalém. Então ele aceitou a palavra de Deus, e aceitou a palavra de Deus não só para si mesmo, para o seu povo, e passou a ministrar e ensinar as verdades das Escrituras ao povo de Deus. Você vai perceber isso lá em 2 Reis 23, 24, quando ele fala assim, quando ele vai exercitar a fé nesse Deus que ele não tinha visto, que ele não tinha ouvido, mas ele ouviu a palavra e creu, e Deus profetizou para ele as suas verdades. Olha o que diz lá no versículo 24 do capítulo 23. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros. Olha o que cercava Josias naquela época. Os ídolos do lar. Olha, coisas, o culto doméstico não era o culto ao Deus verdadeiro, mas a ídolos que permaneciam nos altares de sua casa. Muitas pessoas ainda têm isso até hoje. Tem um altarzinho e coloca lá no cantinho da sua casa. Alguns crentes fazem essa mandinga com o Salmo 91. Acha que só a palavra aberta ali no Salmo 91, já está até, se você virar outra folha aqui assim, está branquinha, bonitinha, mas aqui está tudo amarelinho de poeira. Isso é coisa antiga, né? Não é coisa agora não, de agora não, já vem praticada há muito tempo. Muita gente acha que isso aí é suficiente, usa a Bíblia como mandinga, né? Não é isso? Eu confesso aos irmãos que, quando eu vou no Rio de Janeiro, e tem umas áreas lá meia pesada, e quando eu vou nas igrejas visitar e orar lá, eu faço uma mandinga santa. Eu tenho 2 Bíblias, às vezes até mais, né? Eu prefiro deixar sempre no painel do meu carro por lá de dentro, a Bíblia, assim, ó, escrita, não aberta, Bíblia. Para dizer assim, ô Senhor, se pelo menos chegar alguém aqui, eu falo, vê a Bíblia, e falo assim, não, vou roubar não, é um cara crente, né? Um cara que lê a Bíblia, um cara cristão. E a outra eu levo para dentro da igreja, deixo lá a mandinga lá para ver se funciona. Até hoje funcionou. Não estou dizendo que isso dá certo, viu? As coisinhas que a gente pega sempre da paranoia para o cara saber que tem gente boa, não é um traficante do outro morro que chegou para invadir. O traficante não carrega a Bíblia, né? Se eles descobrirem, vão usar essa tática, né? Vão botar um terno, uma gravata, em vez de botar o fuzil, bota a Bíblia e vai embora, né? Invade lá o terreno dos outros lá e toma. Mas são coisas que muitas vezes a gente usa dentro de casa. E não dá certo. Vê a Bíblia, né? É isso, eu aprendi o povo de lá mesmo. Não levei daqui para lá, não. Carlinhos fazia essa mandiga também, tá vendo? Nós vamos, aquilo que a gente tem visto, tem nos amedrontado, que a gente vai abraçando a tudo, mas aquilo era só para dizer assim, ó, aqui tem um cristão. Não significa que a Bíblia vai trazer a resposta que eu desejo. Mas é uma identidade que você tenta colocar, embora hoje tem muita gente usando a Bíblia, mas estão assim bem abaixo daquele nível que nós gostaríamos que estivesse, né? Estão escandalizando com força. Então, ele, para viver da fé, olha só, aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá, na área dele, e em Jerusalém, para cumprir a palavra da lei, que estava escrita no livro
que o sacerdote Hilquia achara na casa do Senhor. Então, meu irmão, fé é você praticar a palavra de Deus dentro da sua casa, praticar a palavra de Deus dentro da igreja, praticar a palavra de Deus fora, onde você estiver, crendo que Deus está te assistindo e te abençoando naquele gesto, independente do que as pessoas de fora estão pensando ou imaginando, ou quem sabe até achando que você está pagando um mico porque está vivendo uma verdade bíblica. Mesmo que o mundo esteja à sua volta pegando fogo da idolatria, do paganismo, da liberalidade, do materialismo, do secularismo, das falsas doutrinas, dos falsos deuses, você se compromete pela fé com a verdade bíblica, que tem sido atacada em todo o tempo da nossa existência. Você não se afasta dessa verdade, isso é caminhar de fé. Esse menino, o rei Josias, vivenciou isso, não abriu mão disso, assumiu o reinado e exercitou a fé diante de toda uma nação. Martim Lutero descobriu isso, que a salvação vem somente pela fé. Você vai ver isso em Romanos 1, 16, 17, e não pelas obras, em Efésios 2, 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que eu falei no início, e citei o exemplo dos discípulos: Senhor, aumenta a nossa fé. Vem de Deus, vem pela graça, é de graça e pela graça, não está em mim, não está em você, não está em nenhum objeto que você possa olhar e não está no poder financeiro, intelectual. A fé está em Deus e pela graça Ele nos dá. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Também não está pelas obras. Dezembro vai chegar, irmãos, e é o mês que todos ficam sensíveis às boas obras, mas todos têm necessidade o ano todo. Então aquilo que você pode fazer, faça. Se não puder, ore ao Senhor para que Deus providencie alguém que possa fazer. Mas se você pode fazer, faça. Porque são boas obras, mas não é isso que salva. Mas a fé nos impulsiona a fazer as boas obras. É o certificado de garantia que estamos vivendo a fé inabalável em Cristo Jesus, sabendo que nada ao justo faltará. É o que diz Romanos 1, 16, 17, que Lutero pegou: o justo viverá pela fé. A fé de quê? Que se eu sou sensível à necessidade do próximo e posso ajudar, eu tenho certeza que quando chegar a minha necessidade, Deus vai enviar alguém também para nos proporcionar a ajuda necessária daquilo que precisamos. Fé é isso. Exercício da fé de acordo com a palavra de Deus. Por isso, nós sabemos que não é necessário pagar as promessas, como estava lá antes da reforma, indulgência, aquelas coisas todas, né? Então, se nós quisermos verdadeiramente viver uma reforma religiosa e uma prática da fé, a igreja precisa voltar a uma prática inabalável à fé e esquecer um pouco as obras. As obras. E eu peço licença para mais uma vez eu falar a nível de igreja, de púlpito, de culto. Muitas vezes nós queremos novidades no culto. E muitas vezes olhamos algumas coisas lá fora que acontecem e queremos assimilar. Isso acontece na igreja, como estrutura de encontro eclesiástico, mas acontece também no meu coração, na sua vida pessoal. Haja visto que nós somos muitas vezes tomados, por exemplo, por uma moda que é oferecida lá fora para nós. Corte de cabelo, cor de cabelo, estrutura de roupa, comandar, som, música, essas coisas todas. E muitas vezes achamos que isso eu também preciso fazer. E quando eu acho que isso preciso fazer em mim, eu também acho que alguma coisa nova precisa se acontecer na igreja. Então eu quero fazer alguma obra, mudar alguma coisa para que algo novo aconteça na igreja. E não é assim pela palavra de Deus. Acontece algo novo pela prática da fé, e a fé pelo ouvir, e também a prática sincera e verdadeira de Deus. E o que eu tenho dito, irmãos, embora alguns estudiosos dizem que o altar não existe mais, eu acho que ele existe sim. E ele está aqui, consagrado ao Senhor. E não pode ser palco. Porque o altar é lugar de sacrifício. Então, se o meu coração é o altar de Deus, é lugar de sacrifício. Eu me abster daquilo que é pecado, daquilo que não me levam à prática. Então eu sacrifico. Lembra do nascer de novo, do novo homem? O Hélio falou isso aqui, dando seu testemunho. No momento que ele fala assim: olha, isso aqui é um altar,
não pode ser palco. Aqui é lugar de sacrifício. Mas se aqui for um palco, aí é lugar de obras, somente obras. Aí nós vamos levar tudo ali para cima, achando que o palco e as habilidades das nossas obras podem fazer alguma coisa diferenciada. Mas palco não é sacrifício, não traz sacrifício. Palco, pelo contrário, traz satisfação corporal, satisfação emocional, satisfação psicológica. Traz uma alegria passageira, que no outro dia você está sedento de novo, faminto de novo, porque não foi suficiente para te atingir e fazer com que você fosse preenchido de tudo aquilo que é necessário para caminhar. Então a igreja precisa de altar e ser um altar, como eu preciso de um altar e ser um altar, para que as coisas abomináveis ao Senhor se afastem e o sacrifício que faz com que a minha carne morra seja sempre presente, para que Cristo possa aparecer muito, muito na minha vida. A igreja precisa voltar à prática de fé. A igreja precisa voltar à palavra de Deus. Por isso que nós lemos aí em 2 Coríntios 5:7, andamos não pelo que vemos, mas andamos pela fé. Hebreus 11:1 nós falamos, e só existe uma forma de adquirir fé, que é ouvindo a palavra de Deus. E eu convido a você a abrir para a gente encerrar lá em Romanos 10:17. Assim como o rei Josias ouviram, assim como Spurgeon, Calvino e tantos outros, Lutero, e você, eu, todos nós ouvimos a palavra de Deus, e um dia nós nos envolvemos com ela e vivemos com ela pela fé. Eu quero crer que uma igreja que queira caminhar nesses dias, ela exercita a fé partindo deste ponto. Romanos 10:17. Vamos ler junto? E assim, a fé vem, e a pregação. Dois conceitos para encerrar. Irmãos, pregue a palavra, para que alguém tenha fé. Mas pregue a palavra, sem medo de falar dela. Do jeito que ela é. Porque é assim que a fé vem, pela pregação. E a pregação, somente assinada, autenticada na palavra de Deus, por ação exclusiva do Espírito Santo. É assim, a fé vem pela pregação. Que esta igreja, você e eu e todos nós, estejamos atentos às pregações que porventura estão sendo feitas. Ouça as pregações, venha ouvir as pregações, mas clame ao Senhor para que esta igreja seja abastecida de palavras, de pregações, baseada exclusivamente na palavra de Deus. Que a nossa igreja seja um altar e que jamais seja um palco. Que o seu coração seja um altar e que jamais seja um palco. Em nome de Jesus.